Nós vamos dar continuidade no nosso tema, que a gente começou semana passada, como filhos amados. E nosso tema hoje é como nos relacionamos com o Pai. Interessante que, sem combinar, não é? Tudo que nós já ouvimos aqui teve a ver com isso. E eu queria começar com um versículo que eu compartilhei nos grupos. Está meio eco aqui, se puder arrumar, João, ajuda um pouquinho aí, tirar. Será que podemos ler junto esse versículo aqui? Peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Mateus 7, 7 e 8. Amém? Amém? Esse versículo é interessante quando você pega lá na sequência de Lucas. Lucas usa esse versículo na sequência de quando os discípulos encontram Jesus orando, e eles falam, caramba, como é que é esse negócio? Como é que a gente nunca aprendeu a orar dessa forma, com esse fervor? E eles perguntam para Jesus, Senhor, ensina-nos a orar, né? Esse foi o pedido deles. E aí Jesus fala o Pai Nosso, e na sequência Lucas coloca isso daqui, como Jesus estivesse ali criando uma figura para colocar intensidade na oração que eles estão fazendo. Mas é interessante que no Evangelho de Mateus, que a gente está copiando aqui, o texto é exatamente o mesmo, né? Mateus coloca isso numa sequência diferente. Não como uma sequência da oração do Pai Nosso, que vem lá no capítulo 6, um pouquinho antes, não é? Mas como se isso fosse uma coisa maior do que apenas um momento da nossa oração. É como se isso fizesse parte da nossa vida espiritual, da nossa vida no dia a dia. Como nos relacionamos? Como abordamos ao Pai? Como nós nos aproximamos dele? Aquilo que o João falou, né? De se aproximar, aquele versículo que ele trouxe. Como é que isso realmente funciona para nós? E 3 coisas Jesus usa aqui, logicamente, né? 3 verbos. Ele fala, peçam, busquem e batam. Peçam, busquem e batam. E ele faz uma afirmação, uma promessa, que de vez em quando a gente não vê isso traduzido na nossa realidade de orações. Não é verdade? Então, eu queria compartilhar os próximos momentos com vocês, pensando nessas 3 coisas. Como e o que pedir? Como e o que ou a quem buscar? E como e onde bater? Como nós devemos fazer isso para que realmente as nossas orações possam realmente, a gente tenha a certeza que elas são atendidas? Porque se Jesus falou que elas todas são atendidas, difícil a gente questionar, né? Falar, não, mas será que é mesmo? Com certeza elas são. Eu queria trazer então um texto, ou seja, uma aplicação prática dessa verdade, dessa colocação que Jesus fez, dessa orientação que ele deixa para nós, de buscar, de pedir, de buscar e de bater, na vida prática de alguns personagens que a Bíblia nos mostrou, pessoas que buscaram Jesus em algum momento da sua vida. E eu queria compartilhar com vocês Marcos 5, que vai ser o nosso texto base aqui, para depois, no final, a gente volta a esse ensinamento de Jesus. Marcos 5, a partir do versículo 21, conta para a gente um episódio da história de Jesus, do ministério de Jesus. Quando ele tinha acabado de voltar do outro lado do rio, de Genezaré, quando ele expulsou, né, ele livrou o endemoniado gadareno lá, né, que tirou todos aqueles demônios dele, e aí ele volta, e aí então o versículo 21 fala assim para a gente, tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo.
Então, o que eu queria trazer aqui a vocês, a gente não vai ler o texto todo, eu quero ir lendo conforme a gente vai vendo, tá? Para não ler duas vezes, né? Ok? E é interessante que a gente vê aqui uma atitude daquele dirigente da sinagoga. Como vocês devem lembrar, se você já folheou os evangelhos, normalmente Jesus não era muito bem aceito quando ele ia numa sinagoga, porque ele falava que de uma forma que para os dirigentes principalmente, né, a turma da sinagoga, embora os seus primeiros convertidos ele conseguiu ali nas sinagogas, da forma que ele pregava, que ele falava, mas normalmente os líderes ficavam muito atravessados pela ousadia dele, né, pela arrogância, talvez, da forma que... Quem é esse? Quem é esse para falar assim, se atribuir coisas de Deus? Então, é de se pensar que esse homem, até aquele momento, ele não era o maior seguidor de Jesus. Mas, na hora que ele se viu com uma necessidade muito grande, ele sabe que não adiantava ele buscar Hilel, né? Ou alguns dos rabis, ele precisava de alguém mais poderoso e que pudesse realmente dar a resposta que ele precisava. Então, ele buscou a Jesus. O texto segue dizendo assim: vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo, vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e viva. Amém? Então, é interessante, porque vê claramente, ele pediu. E ele não fez um pedido como muitas vezes a gente faz, um pedido olhando para o nosso próprio ego. Ele pediu uma coisa que era muito contundente, era urgente, era necessária. E ele sabia que só em Jesus ele podia buscar essa resposta, essa ajuda. Talvez os médicos já tivessem aberto mão de tudo, ou seja, não tinha mais o que fazer, e aí ele pediu pela filha. E é interessante que, mesmo intuitivamente, a gente vê que com essa atitude dele de se prostrar aos pés de Jesus e implorar, a gente pode dizer que ele bateu a porta. Ele bateu aquela porta. Seu pedido não foi egoísta, né? E é interessante porque, que porta que ele bateu? Porque Jesus, quando fala batei, e abrir-se-vos, né, nas antigas versões. Está vendo? Alguns estão decorados ainda com Almeida, não tem jeito, né? Então, isso hoje em dia, sabe, abrindo um parênteses, esse negócio de tantas versões de Bíblia que a gente tem hoje também é um complicador para a gente poder decorar versículos, né? Porque de vez em quando você lembra um pedaço numa versão, outro pedaço noutra, mas é importante a gente ter os versículos sempre em mente, né? E por quê? É importante bater a porta, se a gente pode pegar um entendimento aqui. Porque o que Jesus disse de si mesmo lá em João 10? Jesus falou: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. E eu gosto muito da sequência, e muitas vezes você fica pensando, o que ele queria dizer com isso? Entrará e sairá, e encontrará pastagem. Eu consigo hoje olhar para esse texto, essa informação, essa afirmação de Jesus, e pensar na minha experiência. Espero que seja a sua experiência. Porque uma vez nós temos que passar por primeira vez nessa porta, não é? Falar: Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Foi para isso que Jesus veio. Ele morreu naquela cruz por mim e por você. Ele pagou ali naquela cruz pelos nossos pecados, e o sangue dele é aquele que nos redime, é aquele que nos purifica. Então, essa entrada da porta é uma entrada fantástica, ela é única, ela é necessária. Eu não sei a tua experiência, como você chegou aqui hoje, qual é a sua realidade, mas eu te digo assim, passar por essa porta é fundamental para a nossa eternidade. Muitas vezes a gente se distrai com as coisas, por isso eu falo, eu sou a porta das ovelhas. Mais uma vez, eu vou me repetir aqui, não importa quantas vezes. As ovelhas, por que Jesus nos compara com as ovelhas? Porque muitas vezes nós nos distraímos
com coisas que ele deve olhar lá de cima e falar, eu não acredito que essa amada ovelha está distraída com essa moitinha. Tem uma folhinha ali no meio dos galhos secos que machucam, dos espinhos, mas ela está ali, doida, atrás daquela folhinha. Enquanto eu tenho toda a horta do mundo à disposição. Essa é a nossa experiência. A gente se apega a alguma coisa e esquece de Jesus. Mas a promessa de Jesus, nesse versículo 7 e 9 aqui, né, que eu estou resumindo ele, certo? De João 10, ele fala de uma coisa muito mais rica, mais viva. Ele fala que a gente vai poder entrar e sair e encontrar sempre verdes pastos. A gente nunca vai precisar ficar distraído, ansioso, angustiado, triste, pelas moitinhas do nosso coração. Aquelas coisas, se eu não tiver isso, eu vou morrer. Ou alguma coisa do tipo que a gente acaba fazendo. Ele fala, eu dou o mundo para vocês. Eu deixei que meu filho morresse por amor a vocês. O que mais eu preciso provar para vocês? Que eu te amo. Parece que Jairo, naquele momento, percebeu isso. E a única coisa, o único recurso que ele teve foi se prostrar aos pés de Jesus. Por entender que Jesus era a única porta de acesso ao Pai. Era a única porta de acesso à cura da filha. Era a única porta de acesso, de livramento da situação que ele estava passando. E foi o que ele fez. Foi o que ele fez. E aí o texto 24, né, o versículo 24, botei só o comecinho dele ali, fala, Jesus foi com ele, ou seja, Jesus ouviu e atendeu, não teve dúvida. Ele pediu, ele buscou, eu gosto até da ordem ao contrário, ele buscou, ele bateu, ele pediu. E Jesus escutou e foi com ele. Mas tem um parênteses nessa história. O resto do versículo 24 fala assim, uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Não precisamos fazer muita volta para pensar, imagina uma pessoa sofrendo, uma mulher sofrendo com uma hemorragia, hoje, nos nossos dias. Mas imagina naquele tempo. Ela padecia muito sob o cuidado de vários médicos, e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Naquele tempo, uma mulher, durante o seu período de menstruação, não podia ir ao templo, ela era privada de qualquer tipo de relação social. Então, imagina-se que aquela mulher, por 12 anos, estava privada da sociedade, estava privada da sua vida espiritual. Estava privada, inclusive, da sua vida econômica, aparentemente, porque tudo que ela tinha, ela investiu na cura, tentando a cura, mas não tinha conseguido. Então, esse era o panorama daquela mulher. E aí, como ela age com relação a Jesus? Quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele em meio à multidão. Então, assim como Jairo, ela buscou a Jesus. Ela entendeu que Jesus podia ser a resposta que ela buscava, e ela buscou a Jesus. Ela buscou. Mas o texto fala que ela tocou em seu manto. Porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Aparentemente, ela relutou em aparecer diante de Jesus. Ela relutou em pedir. Por quê? Talvez pela vergonha da sua situação. Talvez por medo de não ser aceita, não ser vista como digna da atenção de Jesus. E eu fiquei pensando em quantas vezes na minha vida
eu não me sentia assim. Com vergonha dos meus atos. Com vergonha dos meus próprios pecados. E relutei em pedir a Jesus. Muitas vezes, relutei em pedir que Ele me perdoasse. Porque, no fundo, eu olhava para os meus atos e falava, eu não sou digno de perdão. Será que você já se sentiu assim alguma vez? Será que você já ficou com medo de pedir a Jesus a cura? A sua necessidade? Aquilo que mais você precisa? E é interessante a sequência desse texto, porque o versículo 29 fala assim, imediatamente cessou sua hemorragia, ou seja, funcionou. Funcionou, apesar dela ter relutado em pedir. E ela se sentiu no corpo dela que ela estava livre daquele sofrimento. Mas no mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em meu manto? Interessante, né? Porque a NVI fala, meu manto, né? Parece muito pesado, né? Parece um negócio... Mas se você vê as outras versões, fala minhas vestes, minha capa. Né? Então, nas vestes de Jesus, Jesus sentiu que alguém tinha tocado nele e ele fala, o que aconteceu aqui? Espera um pouquinho. Né? Então, que fica claro para a gente assim? Que ela não bateu a porta. E deixa eu falar uma coisa para vocês, talvez não caiba aqui, mas só porque... Quando eu estava escrevendo isso, né, a primeira coisa que eu pus bater na porta, né? Assim, o uso mais coloquial. Mas aí eu falei, esse negócio está certo? E aí eu fui ver, né? Porque a língua, você sabe que a língua portuguesa é uma língua muito rica, né? Embora a gente queira empobrecê-la, é uma língua muito rica. E aí a explicação é que quando você bater na porta, você dá um pé na porta. E algumas vezes também a gente quer chegar a Deus dessa forma, dando um pé na porta, né? Como se a gente fosse o dono da casa. A gente vai fazer uma aplicação disso no final, mas aqui, ou seja, quando você quer realmente se colocar diante de Deus, no nosso relacionamento com Ele, o que a gente precisa fazer é realmente bater à porta. Mas aquela moça, naquele momento, aquela mulher, ela não bateu na porta. Ela ficou com medo, talvez com vergonha, como nós falamos, como muitas vezes pode acontecer com a gente. E aí, versículo 31 é engraçado porque mostra os discípulos, né? De vez em quando, não é assim, a gente faz algumas coisas, as pessoas estão à nossa volta, de repente não entendem, ainda mais quando é alguma coisa na esfera espiritual, as pessoas que estão à nossa volta costumam não entender claramente o que a gente está falando, você é louco fazer isso, né? Coisa assim. E foi a reação dos discípulos ali. Versículo 31 fala assim, responderam os seus discípulos, vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas, quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que tinha acontecido, aproximou-se e aí, da forma correta, prostrou-se aos seus pés. E tremendo de medo, porque o medo dela ainda estava com ela, ela não tinha se livrado dele, ela não tinha lutado contra ele. Ela tinha preferido ficar à margem, conseguir um jeitinho, não é? Mas Jesus ali, o que acontece? Fala, então, ele disse, ela vai, tremendo de medo, conta para ele, né, toda a verdade, e aí no versículo seguinte Jesus fala, filha, a sua fé a curou. Gosto muito de pensar Jesus quando está falando com uma pessoa, embora ele seja o nosso irmão, é assim que a gente entende, ele é o nosso amigo, mas aqui, na hora da necessidade, ele assume mesmo o papel de Deus, né? E ele chama ela, filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Fica claro para mim aqui, e quero que fique claro para você, que Jesus foi quem abriu a porta para aquela mulher. Ele sentiu a necessidade dela, ele sentiu a distância dela
para que ela pudesse romper o seu medo, romper a sua vergonha e poder se derramar diante dele. E ele se compadeceu e fez a parte no lugar dela e abriu a porta para que ela pudesse entrar. E eu queria compartilhar com você, um parênteses aqui, para a gente entender por que a gente pode, não importa qual a situação que eu esteja, que você esteja, qual é o nosso próprio sentimento ou sensação com relação às nossas falhas, às nossas necessidades. Nós temos essa possibilidade e essa liberdade de nos acercarmos a Jesus, nos acercarmos ao Pai, para poder pedir. E por isso, Hebreus tem uma parte preciosa, nós vimos outro dia na quarta aqui, acho que foi nessa quarta, Hebreus 4, 14 e 16, fala assim: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote, a porta, o abridor da porta, que faz o nexo nosso com o Pai, para visto que nós temos um grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Ele te conhece. Ele te conhece. Ele sabe as suas pegadinhas. Ele sabe as suas necessidades. Ele sabe os momentos que você é esperta. Pensa ser. A gente pensa ser. E não estou falando para você uma coisa que eu não me cobro. Não é? Estamos juntos nesse mesmo pacote. E é interessante, né? Que fala, ele não pode se compadecer das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Amém? Eu não sei como esse texto pega para você. Para mim, ele é um texto genial. Eu posso sentir em qualquer momento da minha vida, qualquer coisa que esteja passando na sua vida, você não está só. Porque nós temos o nosso melhor amigo do lado do Pai, pronto para abrir a porta para a gente, pronto para nos fazer a ponte, para que a gente possa ter uma resposta para as nossas angústias mais profundas, as angústias mais tristes, mais pesadas do nosso coração. Amém? Você crê nisso? Amém? Mas voltando para o texto, Marcos 5, versículo 35, fala assim: enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo. A filha de Jairo, né? Ficou esquecida a menina lá. O dirigente da sinagoga: sua filha morreu, disseram elas. Não precisa mais incomodar o mestre. Ou seja, estava tudo perdido. Jesus demorou. A resposta demorou. Será que algumas vezes o socorro do Senhor parece demorar muito para nós também? Será que algumas vezes a gente chega a desanimar? Ficar com vontade de desistir de pedir? Você já teve algum pedido que você esqueceu lá atrás, você pediu, e como você não viu a resposta, ele ficou parado no tempo? Interessante que Jesus parece que chama ali Jairo no canto. E o versículo 36 fala assim: não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, não tenha medo. Tão somente creia. E é o que Ele quer falar para você hoje, nessa manhã, querido. Não tenha medo da sua situação. Não tenha vergonha das coisas que passam com você. Ainda que você se sinta como causador, causadora, mesmo qualquer situação. Porque Ele fala, tão somente creia. Tão somente creia. Quantas vezes nós precisamos nos apropriar dessa palavra, desse conforto, dessa segurança,
dessa confiança. Ainda que o tempo de resposta seja dilatado, muitas vezes a gente parece que a resposta nunca vem, mas Jesus nos chama para perseverar. E nesse jogo, nosso papel é pedir, buscar e bater. Todos os outros atos são da esfera dele. Entende isso? Muitas vezes a gente pede e já avança com a resposta. Só que de repente, por exemplo, aquele versículo me vem à cabeça quando ele fala assim: a mim pertence a vingança. A mim pertence a vingança. Quantas vezes a gente ora, você vê muito nos Salmos: Senhor, quisera que os meus inimigos fossem mortos, fossem degolados. Né? Mais ou menos esse é o conceito, né? Mas você vê de vez em quando eles partindo para a vingança. E Deus fala: a mim pertence a vingança. Quantas outras coisas a gente não faz entrando na esfera de Deus? A gente ora, mas já quer nós mesmos fazer as coisas. Por isso ele nos diz da mesma forma que disse a Jairo: não tenha medo, tão somente creia que a resposta virá. Engraçado que agora, voltando lá para Mateus 7, né? Porque depois de dar o exemplo de Jairo e dessa mulher, do fluxo de sangue, os dois que tiveram as respostas. Não, né? Ainda falta um pedaço para Jairo, mas perdão. Né? Mas aqui fazendo esse gancho com Mateus 7, né? Na sequência que Jesus fala lá, peçam, batam, peçam, busquem e batam, ele dá uma explicação, que está no versículo 9 a 11. Ele fala assim: qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas a seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Amém? Glória a Deus por isso. Porque eu sou, digamos assim, né? Eu acho que eu sou bonzinho. Estou vendo alguns pais aqui, né? Todos pais muito bonzinhos, mas de vez em quando a gente está, né? De vez em quando a gente faz algumas coisas na maldade, né? Na maldade. Mas mesmo assim, quando o filho pedir, a gente não vai querer que o nosso filho se dê mal, certo? Nós sempre vamos dar coisas boas para eles. E é essa análise que Jesus faz, a comparação. Ele fala: se nós, que somos maus, somos pecadores, mesmo assim a gente não vai fazer uma coisa ruim para os nossos filhos, quanto mais o Pai Celestial, que é a personificação do amor, não é? Então, por isso nós podemos confiar. E eu fico sempre pensando quantas vezes eu não duvidei da providência de Deus. Ou que a resposta de Deus não fosse a melhor para mim, como se fosse possível isso. É interessante, né, que Romanos 8, né, 28, bem conhecido, né? Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Ou seja, Ele está agindo. Deus com certeza atende cada oração. Só que provavelmente não de acordo com aquele nosso programa que Ele estabeleceu, né? Aquela brincadeira que eu sempre faço: eu quero uma Ferrari vermelha, então vou ficar pedindo para Deus uma Ferrari vermelha, né? E aí, Ele vai me dar a Ferrari vermelha? Pode até ser, mas provavelmente Ele vai olhar para mim e falar: o menino está maluquinho, né? Está viajando na maionese. Mas eu vou atender o pedido dele de outra forma. De repente, fazendo com que o carro que ele tem, que está servindo ele muito bem, funda o motor, por exemplo. E aí, o que ele vai fazer? De repente, ele vai parar de pensar para o sonho da Ferrari vermelha, que é bem absurdo, né? Só para... Eu estou querendo ser absurdo mesmo, porque de vez em quando a gente entra nessas, né? A gente deixa de dar graças a Deus pelo o que a gente tem, e a gente olha para a janela e fica olhando todas as coisas que o mundo tem, e nossa, hoje em dia, né? Você entra no Instagram, né? E vê todas as viagens que o povo faz, aquele povo bonito dando risada, mas você nunca sabe, na verdade, o que está por trás daquele riso.
A gente acabou de ouvir um relato aqui de um irmão nosso, não dele, mas de um colega de trabalho dele, que o cara tem muito dinheiro, empresário, mas só que quando eles conversaram, o cara falou, quase perdi o meu casamento. Então a gente vê a foto do Instagram, provavelmente dele, na casa linda de praia dele, e a gente tende a achar que ele é feliz, que tudo está bem na casa dele. E de repente nos nossos sonhos, Senhor, se eu tivesse uma casa na praia, se eu tivesse um salário do dobro do meu, se eu tivesse uma Ferrari vermelha, se eu tivesse a mulher dos meus sonhos, se eu tivesse o namorado dos meus sonhos, se eu tivesse a saúde, se o meu coração não tivesse uns stents pendurados aqui, certo, Cachá? Essas coisas, aí eu seria feliz, eu seria a pessoa perfeita, minha vida seria alegre. E de repente Deus tem que olhar e falar, eu acho que você vai ter que perder um pouquinho das coisas que você tem para poder valorizá-las. E como um bom pai, algumas vezes ele nos faz passar por esses momentos, justamente para que de repente a gente caia em si, como o filho pródigo, e fala, eu era feliz na casa de meu pai e não sabia. Jesus, voltando para Marcos 5, depois de falar para o Jairo, fica tranquilo, não tenha medo, tenha só fé. E aí, versículo 37 fala, ele não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse, por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas vive. Por que todo esse lamento com a nossa situação? Por que todo esse lamento com o meu emprego que está ruim? Por que todo esse lamento com a pessoa que eu perdi? Por que todo esse lamento das coisas que eu não consegui? Por que todo o lamento que a gente tem? Muitas vezes sem saber, sem olhar para todas as coisas boas, as dádivas, as bênçãos que o Senhor já nos deu. E aí fala, entrou e disse, porque este alvoroço e lamento, a criança não está morta, mas dorme. Interessante, né? Porque o texto segue falando assim, mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhes disse, Talita cumi, que significa, tudo bem, menina, eu te ordeno, levante-se. Mas é como se falasse, menina, levanta. E pega na mão da menina. Imediatamente a menina tinha 12 anos de idade. Levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Uau! Uau! Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém, como se fosse possível, né? E mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Então, pedido atendido. Um grande milagre. Será que esse mesmo Deus, esse mesmo Jesus, que ressuscitou aquela menina, que só de tocar nas suas vestes aquela mulher do fluxo de sangue foi curada, não tem poder para resolver o seu pedido, para responder o seu pedido? Ou uma pergunta melhor, será que o medo está te impedindo de fazer os pedidos que você realmente entende que precisa na sua vida, por medo da resposta que Jesus pode dar? Eu queria terminar essa nossa reflexão com 4 aplicações ou comentários sobre esse como e o que pedir, como e o que
ou a quem buscar, e como e onde bater. E o primeiro deles, como filhos amados, eu diria assim, mais do que uma orientação adicional sobre como orar, Jesus nos mostra como devemos nos aproximar de Deus. Como estabelecer e manter um relacionamento vivo e rico com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Amém? Isso que Jesus falou, pensa bem isso, é muito maior do que uma oração no momento que você está de joelho lá, orando no teu quarto, ou pedindo para Ele. Ele quer que isso seja uma forma de vida, de relacionamento com Ele. Ele fala, gente, peça, gente, busque. E para isso, o ponto 2, devemos buscar o reino de Deus em primeiro lugar, a partir do que todos os nossos pedidos ganharão perspectiva. Se eu busco em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, como Jesus nos ensinou, acho que esse daí vai ser um dos mandamentos que a Elisa vai colocar lá, né? Certo? Para decorar. Eu nunca mais vou pedir uma Ferrari vermelha, porque ela vai perder totalmente sentido. O que eu vou fazer com uma Ferrari vermelha? Eu vou dar uma volta com ela e acabou, não é verdade? E depois tem a conta, tem o, como é que é? IPVA, né? PVA, combustível, onde guardar, a turma, os amigos do alheio que vão querer, qualquer lugar que para vão riscar, ou seja, é um abacaxi, é uma dor de cabeça. E eu não preciso. Eu preciso só de um veículo que me legue e me traga e que não quebre no meio do caminho. Fora isso, é sem sentido. Se eu estou buscando o reino de Deus em primeiro lugar, amém? Devemos buscar, portanto, o reino. Esse é quem a gente deve buscar. Devemos buscar Jesus todo dia. Devemos buscar o Pai, porque o Pai quer conversar com a gente. Ele espera esse papo. 3. Bater a porta do Altíssimo significa que eu estou diante da área de domínio dele. Isto impõe que eu, antes de passar, escute o chamado entre, em reverência e humildade. Como é que você tem abordado o Pai? Quando ajo dessa forma, a porta de fato se abre sempre, toda vez que eu vier, pois Cristo é a porta para o Pai. Amém? Então, algumas vezes a gente pega a graça, né? Como a gente sabe, foi salvo pela graça. Estou lendo um livro do Berhoff, né? É um livro discipulado, chama. É um livro muito interessante, mas bem pesadão, né? Mas ele coloca isso de uma forma muito clara. Ele fala, infelizmente, nosso mundo, e eu temo ter vendido aqui já desse púlpito para vocês, uma graça muito barata. Assim, um dia você levanta a mão e para a eternidade você vai estar com Jesus. E eu tenho que corrigir isso, porque não é isso. Porque essa graça foi muito barata, não é? Eu posso seguir na minha vida, eu não preciso aprender o que Jesus me ensina, e está tudo bem. Mas quando eu olho para a minha vida, não é? Será que está tudo bem mesmo? Será que eu tenho desfrutado da graça? Não é? Ele fala, então a graça valorosa, valiosa, é aquela graça que custou o sangue de Jesus. E, portanto, ela demanda alguma coisa de nós. Demanda que, no mínimo, eu respeite esse entorno. O Criador, que abriu uma porta, Ele criou uma ponte para que eu possa conversar com Ele. Mas pelo menos que eu chegue com Ele falando, Senhor, eu sou grato. Eu gosto daquela música, eu sou grato por tudo que tenho. Ei, João, essa aí dava para cantar, né? Certo? Falei, sou grato, Senhor, por tudo que o Senhor já me deu. Mas, Senhor, aqui, buscando o seu reino, trabalhando junto contigo, olha, eu estou sentindo isso. Então, esses são os meus pedidos, não é? Essas são as coisas que realmente contam na minha vida. Não o meu carro, minha grana. Eu quero ser feliz. O que importa é ser feliz. Ah, Senhor, eu quero ser feliz.
A brincadeira que eu faço, algumas vezes, outro dia eu escutei de uma irmã aí que disse que... Uma frequentadora de uma das reuniões nossas, que ela disse que eu não gosto do pastor, porque o pastor faz muita brincadeira, então acho que eu preciso ser mais sério. Preciso ser mais sério, né? Mas eu gosto sempre de pensar nisso, né? Como se Jesus falasse para ele, vem comigo que você passa de ano, né? Né? Vem comigo que você passa de ano. Você acha que você tem uma solução melhor? Mostra o resultado, né? Quando você está com Jesus, o resultado vem, né? Quando age dessa forma, a porta de fato abre, sempre, toda vez que vier. Amém? Último ponto aqui. A maioria das mudanças de vida ocorre a sós com Deus. Mas para isso é preciso coragem. E aqui eu quero que você pense um pouco aí, na sua situação. É muito bom vir aqui, sentar e me escutar, ou escutar o outro, aí de repente falar, não, que isso, eu não gosto desse pastor, eu gosto daquele outro. Né? Você entra lá no YouTube, tem vários lá, né? Caras lá que falam bem melhor que eu, tal, pim, 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 pim. Bacana. Fala uns mais avivados, outros mais... Né? Tem todos os estilos. Você pode escolher o estilo e, de repente, você escuta a mensagem. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Todas essas mensagens que você escuta, elas são muito importantes. Por isso a gente está aqui fazendo, ok? Graças a Deus por isso. Mas elas já foram digeridas, certo? Elas foram digeridas por mim. Passaram pelo meu sistema digestivo e agora eu entrego para vocês da melhor maneira que eu posso. Existem algumas coisas que só vão acontecer na sua vida quando você se dignar e se dispuser a estar a sós com Deus. No teu quarto, na tua cozinha, no ônibus, no metrô, quando você estiver indo para o trabalho, pouco importa onde, mas é lá, é no secreto, é no teu íntimo, que Ele vai mudar a tua vida. Amém? Eu não tenho esperança de mudar a tua vida, porque não sou eu, é Ele, é o Espírito do Santo. Amém? E eu queria que você se dispusesse para isso, ok? Então, coragem, talvez você fale, mas me falta coragem de fazer. De falar com Deus dessa forma, porque eu não sei o que pode vir. E aí uma frase do autor do livro lá que nós traduzimos junto com o Douglas, né? O Cuidados da Alma, ele fala, coragem não é a ausência de medo, mas sim fazer o que é certo apesar do medo. Amém? Vou dar um exemplo só aqui para terminar. Eu me pego procrastinando. Já viu essa palavra? Palavra chata, né? Procrastinação. E aí, de repente, Deus me mostra uma coisa. Por que você procrastina? Ou seja, o que é para entregar hoje... Quer dizer, se eu tenho que fazer uma coisa para amanhã, eu vou até às 10 horas da noite de hoje, para aí eu ter que fazer correndo de madrugada para entregar amanhã. Né? Toma isso para tudo na vida. Para arrumar, para as coisas. E aí, de repente, Deus, nos meus momentos, a sós com Ele, Ele me traz a resposta. E qual é a resposta? Medo de encarar coisas difíceis. Situações de confronto, como o Douglas compartilhou conosco aqui. Certo? Então, o que acontece? Eu empurro com a barriga. Eu prefiro dar uma resposta. O pastor me chama para a gente aprender um pouco da palavra. Eu arrumei, não, esse dia que eu não posso, porque chegou o pintor aqui em casa. No outro dia, eu não posso porque... Que seja. Não é? Medo. Por quê? Talvez um pouquinho de desconfiança de o que Deus tem não é o melhor para a minha vida. A resposta dele não vai ser a que eu preciso, mas eu te diria, pode ser a que você não quer, mas é a que você precisa. Amém? Fecha teus olhos, vamos orar. Vou chamar a equipe para vir.
Como filhos amados, como devemos nos relacionar com o Pai? E eu queria dizer para você que, como um Pai perfeito, o Pai Celestial, tudo que esse Pai quer é que você o busque em espírito e em verdade. Que você bata a sua porta e Ele terá todo o prazer do mundo de abrir para você. E que você peça o que for necessário para a tua vida, na perspectiva de, desde já, você ser grato, grata, por aquilo que você já tem na presença de Deus. Amém? Pai Santo, nós te agradecemos desde já. Nós somos gratos, Pai, por tudo o que nós temos. Porque, como diz a música, nós temos família, nós temos casa, nós temos irmãos, nós temos o mínimo para viver, nós temos aquilo que o Senhor nos dá para o próximo dia, nós temos inteligência, por mais mediana que ela seja, suficiente, ó Pai, para suprir todas as nossas necessidades. Por isso nós queremos, nessa manhã, ó Pai, declarar o nosso amor a Ti, Senhor. E a nossa dependência de Ti, Senhor. Nós queremos aprender a cada dia da nossa vida a Te buscar. Buscar o Teu reino, a Tua vontade. Buscar o que Te agrada. Porque isso vai dar perspectiva para quando nós batermos na porta, nós não batermos na porta, mas sim nós esperarmos o Seu convite para que nós possamos entrar na Tua presença a cada dia. E a Sua presença, Senhor, é melhor do que a vida, Pai. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E nós queremos viver essa abundância, Senhor. Nos ensina a cada dia. E certamente os pedidos que sairão de tudo isso que a gente vai estar vivendo na Tua presença serão pedidos que vão ser atendidos prontamente por Ti. Esse é o nosso pedido, esse é o nosso clamor, esse é o nosso agradecimento e é o nosso ato de adoração na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém.